Olá, querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física. No vídeo de hoje vamos dar sequência à nossa playlist com a resolução de questões de escolas militares. Se você perdeu os outros vídeos, basta clicar no card que vai aparecer aí em cima. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para serem lembrados quando vídeos novos forem colocados aqui no canal. E no final, se gostarem, deixe aquele like para ajudar a gente. Vamos então à resolução da questão? Bom, querido aluno e aluna, vamos então à resolução da questão. Vou fazer aqui a leitura da questão para a gente começar a resolvê-la. E a questão diz o seguinte, ó: o ar dentro de um automóvel fechado tem massa 2,6 kg. Eis uma informação, a massa, só corrigir aqui, a massa 2,6 kg, calor específico 720 joules por quilograma graus Celsius. Considere que o motorista perde calor a uma taxa constante de 120 joules por segundo. Aqui é a quantidade de calor que vai ser recebido pelo ar, quer dizer, vai ser perdido pela pessoa, mas que vai ser recebido pelo ar. E que o aquecimento do ar confinado se deva exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Quanto tempo? Eis o comando da questão, pessoal. É importantíssimo que vocês sempre identifiquem na questão o seu comando. É o que ele quer saber. Olha. Quanto tempo levará para a temperatura variar de 2,4 graus Celsius a 37 graus Celsius? Antes de começar a resolver essa questão, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês acerca de uma informação dada aqui, que foi a taxa com que o calor está sendo cedido ao ar por unidade de tempo. A essa grandeza, quantidade de calor cedido por unidade de tempo, nós chamamos de potência térmica. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, a potência térmica diz respeito à taxa de variação da energia, no caso calor, porque a potência ela é um dos conceitos mais importantes da física. Nós temos potência térmica, nós temos potência mecânica, nós temos potência elétrica, e todas elas diz respeito à mesma coisa, a conversão de energia por unidade de tempo. No caso da potência térmica, nós estaremos expressando a quantidade de energia que é convertida em calor por unidade de tempo. Matematicamente, eu posso escrever essa definição da seguinte forma: a potência térmica é a quantidade de calor sobre o intervalo de tempo. Lembrando que essa quantidade de calor ela vai depender do que está acontecendo com o corpo. Pode ser que o corpo esteja sofrendo mudança de fase, mas pode ser também que esteja havendo apenas uma variação em sua temperatura. E vamos lembrar que quando essas situações ocorrem, o calor trocado recebe nomes diferentes. O calor trocado, quando há variação de temperatura, chama-se calor sensível. E quando há mudança de fase em que a temperatura permanece constante, esse calor trocado chama-se calor latente, cujas equações matemáticas podem ser assim expressas, em que a primeira equação, essa de vermelho, expressa a quantidade de calor trocado quando há variação de temperatura. Aqui nós teríamos o que chamamos de calor sensível. Enquanto que a segunda equação, essa de azul, expressa a equação que quantifica o calor trocado quando dá mudança de fase, em que a temperatura é constante. E esse calor trocado aqui é dito calor latente. Pois bem, então, quando formos ler a questão, temos que nos ater na descrição da questão se ele fala que a substância variou temperatura ou se houve mudança de fase, para poder então usarmos as equações devidas. Outra coisa importante que vocês têm que observar é com relação às unidades de medida. Aqui no sistema internacional, nós vamos ter que a quantidade de calor ela é dada em joules.
enquanto que o tempo é dado em segundos e a potência será expressa em joules por segundo. Joule por segundo vai me dar uma unidade derivada que nós chamamos de watts ou watts, como alguns queiram, cujo símbolo é um W maiúsculo. Com essas informações, tendo isso em mãos, agora vamos voltar para a questão e resolvê-la. Eu peço que você pause o vídeo, leia a questão, retire os dados e tente resolvê-la sozinho, tomando como base o que eu acabei de explicar. Depois, continue e veja a resolução. Como sempre o faço, eu vou aqui retirar os dados que foram fornecidos na questão. Ele disse que a massa de ar era de 2,6 kg. Me foi dito também que o calor específico do ar, 720 joule por quilograma graus Celsius. Me foi ainda dito que a potência térmica, joule por segundo, não se esqueçam, é potência térmica. Vale 120 joule por segundo, que é o watts ou watt, como queiram chamar. Houve um aquecimento da água e ele quer saber quanto tempo, eis o comando da questão. Ele quer o intervalo de tempo, ΔT, para que a água, para que o ar sofra uma variação de temperatura de 2,4 a 37 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura, eu costumo representar a variação de temperatura por ΔT, mas você pode usar um ΔT. Alguns autores fazem isso. Então, essa variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial. Está aí a variação de temperatura, 34,6 graus Celsius. Agora, um detalhe. A variação de temperatura, vocês devem estar lembrados lá das escalas termométricas, que a escala Celsius e a escala Kelvin têm variações entre os pontos fixos fundamentais, têm variações iguais, 100 partes. Então, a variação de temperatura na escala Celsius é exatamente igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Bom, tendo esses dados, vamos ao que nós queremos. Bom, nós vimos agora há pouco, que eu expliquei para vocês, que a potência térmica ela pode ser expressa como sendo a razão entre a quantidade de calor trocado e o intervalo de tempo, ΔT. O que queremos é esse intervalo de tempo. A potência térmica nós já temos, está aqui, ó. Agora, essa quantidade de calor nós precisamos calcular. E aí eu tenho que lembrar que tipo de calor vai ser trocado aqui, sensível ou latente. Lembre-se, como houve variação de temperatura, então é calor sensível, cuja equação nós escrevemos como sendo quantidade de calor, massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Ah, Chicão, massa eu tenho, calor específico também. E variação de temperatura também. Então, basta eu calcular isso aqui. Tirando letra e colocando números, isso vai ficar da seguinte forma. Fazendo essa multiplicação, a massa foi 2,6, o calor específico 720, a variação de temperatura 34,6. A quantidade de calor, portanto, vai dar igual a 64.771,2. Aqui a unidade é joules, quantidade de calor, joules, porque aqui nós estamos com as unidades do Sistema Internacional. Só não a variação de temperatura, mas como eu alertei, essa variação em graus Celsius é a mesma da escala Kelvin. Agora eu vou substituir na expressão dada. Vou pegar essa quantidade de calor aqui, ó, e vamos colocar aqui. Eu quero é o ΔT. Então vai ficar. Quanto foi a potência? A potência é 120 watts, ou 120 joules por segundo, né? Aqui, ó, joules por segundo. Isso é igual. Quanto foi a quantidade de calor? Foi esse valor aqui, 600. Vou pegar aqui, ó. Facilitar a minha vida. E eu quero, no problema, é exatamente o ΔT. Aí. Ora, veja que o joule
com Joule aqui vai cair, vai sobrar só o segundo, que vai ser a unidade final. Faço meios por extremos aqui, fica ΔT igual a esse 64.771,2 dividido, né, por 120. Portanto, esse intervalo de tempo ΔT, fazendo essa divisãozinha aí, 539,8 segundos. Aqui tem segundos. Aí você vai dizer, professor, não tem esse valor. Aí nós podemos fazer uma aproximação. ΔT dá aproximadamente 540 segundos. E isso daria como opção correta, galera do bem, o item A de Aurora. Tranquilo? É isso aí, galera, que tínhamos para essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se gostaram, deixa aquele like, ativa o sino de notificações, inscreva-se no canal e siga também lá nas redes sociais, cujos endereços estão na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.